Para tratar do tema A Lei de Acesso à Informação e à Transparência, convidamos à mesa os painelistas. Dr. Fabiano Angélico, pesquisador do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo. Convidamos também o excelentíssimo senhor conselheiro Inácio Magalhães Filho, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É convidado ainda o excelentíssimo senhor ministro de Estado Jorge Raj Sobrinho, da Controladoria Geral da União. E para presidir os trabalhos deste painel, convidamos o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, o ministro Vilas Boas Cueva. Bom dia a todos. Os organizadores do evento impiedosamente cortaram o intervalo e pediram que os palestrantes se ativessem ao tempo de 15 minutos cada um, em razão do adiantado da hora, mas certamente teremos um debate memorável aqui, no momento em que se comemora 1 ano e meio de vigência da Lei de Acesso à Informação Pública. Norberto Bobbio, como sempre presciente, assinalou no livro Futuro da Democracia que a democracia é o governo do poder visível, no qual nada pode ser confinado no espaço do mistério. A transparência é essencial para que se forme o consentimento consciente dos cidadãos. A democracia, nas palavras de Bobbio, é o governo do poder público em público. Pertence à natureza da democracia que nada possa permanecer confinado no espaço do mistério. A nossa lei de acesso à informação, em linha do que já vem sido feito no mundo, estatui que a publicidade é a regra e o sigilo a exceção. Ela tem já trazido bons resultados. Todos os cidadãos brasileiros esperam que ela consiga reduzir significativamente a corrupção, a improbidade administrativa e que aumente exatamente a participação dos cidadãos na elaboração de um consentimento consciente. Com essas brevíssimas palavras, eu, então, passo a palavra ao nosso primeiro palestrante, que é o ministro Jorge Raj, que é mestre em Administração Pública pela Universidade da Califórnia, em Direito Público pela Universidade de Brasília. Ele atuou como consultor internacional na OEA, missões na Argentina e na Venezuela, além de já ter sido consultor também na Bolívia e na Colômbia. Com a palavra, o ministro Jorge Raj. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu atendo ao convite honroso do Conselho de Justiça Federal para, aqui neste Centro de Estudos Judiciários, dizer-lhes uma palavra sobre a nossa experiência no Poder Executivo na implementação da Lei de Acesso à Informação. Serei tão breve quanto possível, procurando atender ao limite de 15 minutos, para que todos possamos escapar de morrermos de fome neste horário um tanto ingrato em que nos encontramos aqui para iniciar um painel ao meio-dia. Por isso, já indo diretamente ao assunto, dispensando-me das tradicionais, formais saudações, quero saudar a todos na pessoa do ministro-presidente da nossa mesa, mas já indo diretamente ao assunto, quero recapitular um pouco, rapidamente, a linha de tempo do histórico recente da transparência em nosso país, porque esta Lei 12.527, em torno da qual estamos discutindo aqui neste seminário, ela não surge do nada, ela não surge de repente. Ela tem uma história aí nos seus antecedentes.
Eu diria que a história da transparência no nosso país não tem mais que 10 anos, pouco mais de 10 anos, talvez. Os primeiros dispositivos legais que apontam claramente nessa direção estão, em minha opinião, na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, do ano de 2000, onde começa a década primeira, digamos assim, do século. Ainda no mesmo ano, nós tivemos a Lei do Pregão Eletrônico, que foi um passo importante em matéria de transparência para as licitações públicas. Em 2003, a Lei 10.683, que reorganiza o Poder Executivo e cria a Controladoria Geral da União, pela primeira vez, um órgão público em nível ministerial que tem entre suas atribuições a de incrementar as políticas de transparência pública, com todas as letras. Este mandato atribuído à CGU foi, de fato, um marco, porque, pela primeira vez, entre as competências específicas de um órgão público, incluiu-se a de incrementar a transparência nas coisas públicas. Em 2004, lançamos o Portal da Transparência brasileiro, que é hoje reconhecido mundialmente como talvez o maior e mais importante sítio informativo sobre despesas públicas de um governo com as dimensões do Brasil. Nós expomos em bases diárias, em tempo praticamente real, todos os gastos públicos, feitos até hoje à noite, estão amanhã cedo na internet, como os feitos até a noite de ontem, estão desde hoje cedo na internet, disponíveis para qualquer cidadão do mundo com acesso à internet, independentemente de senha, de cadastramento prévio ou de qualquer outra condição. Em 2005, são lançadas as páginas de transparência de cada ministério, já então, muito antes da Lei 12.527, com um rol mínimo obrigatório de coisas a serem divulgadas, convênios, contratos, número de servidores, competências legais, etc. No ano seguinte, em 2006, começam a surgir portais semelhantes nos estados e municípios, ainda sem obrigatoriedade de atualização diária, o que vai surgir mais adiante. Em 2007, cria-se a obrigatoriedade de que todas as despesas de pronto pagamento sejam feitas mediante cartão eletrônico, o que viabiliza a divulgação das faturas na internet, que é um outro passo importante. Cria-se o sistema de acompanhamento de todos os convênios federais, que é o SICONV. Em 2008, criamos o cadastro que dá publicidade a todas as punições feitas pelos órgãos públicos a empresas e fornecedores e empreiteiras envolvidas em atos ilícitos e, por isso, declaradas inidôneas ou suspensas, dando efetividade à lei que previa que uma empresa punida por um órgão esteja impedida de fornecer a qualquer outro, norma que não tinha nenhuma efetividade, porque nenhum órgão sabia que a empresa foi punida pelo outro, porque não havia uma divulgação unificada. Em 2009 surge a Lei Capiberibe, que torna obrigatória a divulgação em tempo real em todos os entes federativos, não só no federal, como nos estados e municípios, e que agora, em maio deste ano, se torna também obrigatória para os municípios menores, abaixo de 50 mil habitantes, como todos sabem. E esses ainda estão lutando para cumprir a lei, seguramente não estão ainda em condições de cumpri-la, todos eles. Em 2010, abrimos os sítios específicos sobre os Jogos Olímpicos e da Copa. Em 2011, o Brasil lança, junto com os Estados Unidos, a iniciativa por governo aberto, que hoje já conta com mais de 60 países que se comprometem a novos passos na direção da transparência. E 2012, finalmente, além da realização da primeira consocial e do novo cadastro de entidades sem fins lucrativos impedidas de contratar, é o ano que marca o advento da Lei de Acesso à Informação.
O que esta lei traz de novo, uma vez que o Brasil já vinha avançando há cerca de 10 anos e já tinha um portal que é referência mundial? O que de fundamental essa lei traz de novo, do ponto de vista do Poder Executivo Federal, é a regulamentação do que nós denominamos transparência passiva, ou seja, a transparência mediante demanda, ou seja, o acesso à informação específica que o cidadão pretende conhecer. Porque o que tínhamos até aqui era o que nós denominamos transparência ativa, isto é, as informações que o órgão público entende serem do interesse geral e, por isso, cuida de divulgar, independente de pedido. Mas nós não tínhamos ainda a regulamentação necessária do inciso do artigo 5º da Constituição, que diz que a informação é direito de todos, com aquelas ressalvas que lá estão, porque jamais houve a regulamentação dessa disposição na sua parte positiva. Já tínhamos leis regulamentando a exceção, o sigilo, mas não tínhamos uma lei regulamentando o princípio, ou seja, a abertura e o acesso como regra. É isto que esta lei traz de novo, disciplinando o procedimento, os prazos que cada servidor tem para atender ao pedido, as sanções para os casos de descumprimento, a obrigatoriedade de indicar o órgão recursal quando dá resposta e toda esta estruturação procedimental que a lei trouxe, inclusive com as novas categorias de graus de sigilo, acabando com o famoso sigilo eterno que vigorava em nosso país, uma vez que os documentos classificados como ultra-secretos podiam ter prorrogações sucessivas. Agora, isto está limitado, como sabemos, a 25 anos, prorrogáveis uma única vez. E os demais, 15 anos e 5 anos, respectivamente. O que coube a nós na implementação desta lei? O monitoramento no Poder Executivo Federal como um todo, a criação de um sistema eletrônico denominado ESIC, que nos permite acompanhar hoje, a qualquer dia, a qualquer momento, todos os pedidos que estão em andamento em todos os órgãos federais, de modo a podermos tirar um balanço de quantos pedidos foram atendidos, quantos não foram, quantos foram respondidos negativamente, quantos estão pendentes, qual o prazo, o tempo médio que os órgãos estão demorando para atender. Tudo isso é acompanhado nesse sistema, mediante o qual o cidadão pode pedir da sua casa a informação e recebê-la no seu e-mail. A CGU é também instância recursal no âmbito do Poder Executivo. Quando o pedido é negado por um servidor, o recurso seguinte é a autoridade hierarquicamente superior a ele. Depois que passa pelo ministro, o recurso vem à CGU. Cuidamos também da capacitação de servidores, treinamos cerca de 700 servidores para trabalharem diretamente no serviço de informação ao cidadão, que cada órgão teve que criar, e mais de 6.000 servidores em treinamento à distância, no nível mais de conscientização. O balanço hoje, para podermos andar mais rápido, diretamente ao balanço hoje no Poder Executivo Federal. Total de demandas recebidas, perto de 100.000. 97.029 pedidos já recebidos, sendo que dessas, 93.500 já foram respondidas, o que corresponde a mais de 96%. Das respondidas, 80% foram respondidas positivamente, atendendo, portanto, ao pedido do cidadão. Apenas 9% foram efetivamente negadas. 9.200. As restantes 7.700, correspondente a 8%, não poderiam ser atendidos porque a informação não existe ou porque a informação não é da competência daquele órgão. Mais importante ainda para nós, o tempo médio de resposta na administração federal tem sido de 11 dias e meio, quando a lei permite 20 dias prorrogáveis por mais 10. Ou seja, nós estamos conseguindo, em média, atender em 1/3 do prazo limite
máximo, o que é uma resposta eloquente para aqueles que não acreditavam no serviço público brasileiro, no servidor público brasileiro, na capacidade da administração pública de, quando há vontade política e condução competente e capacitação, dar resposta a qualquer desafio. Os órgãos mais demandados no Poder Executivo têm sido, alguns para surpresa nossa, outros confirmando a expectativa. Eu diria que, para surpresa nossa, em primeiro lugar, campeã absoluta, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Em segundo lugar, sem grande surpresa, o INSS, que é seguramente o órgão com a maior clientela de toda a administração. Terceiro lugar, também sem surpresa, o Banco Central. Embora o Banco Central talvez pudesse estar ali como campeão absoluto, só que ele tomou uma medida muito inteligente. No dia que entraria em vigor a lei, ele passou a publicar espontaneamente, em transparência ativa, os votos das deliberações do Copom, o que seria, naturalmente, um dos grandes itens de demanda que todos esperavam. Então, essa é uma atitude inteligente e sadia. O órgão que percebe que tem um tipo de informação que é desejado por muitos, trate de publicar aquilo no seu site sem esperar os pedidos, porque ele terá um ganho enorme de redução de trabalho de atender a pedidos individuais. Depois, Caixa Econômica, Ministério da Fazenda, Educação, sem maiores surpresas. Aqui é um pouco a evolução mensal, que não tem grande interesse. Eu prefiro passar para a tela seguinte, os motivos da negativa de resposta aos pedidos. Esses 9.000 dos 90 e tantos mil pedidos que foram negados. Por que foram negados? Ali, 3.800 foram negados por se tratar de dados pessoais, sobre a privacidade de alguém. Este dado, obviamente, só pode ser entregue à própria pessoa. Quando alguém pede algo que é dado pessoal de terceiro, obviamente não pode ser atendido, a lei prevê isso. Ali, um outro número, me parece que, enxergando aqui mal de longe, talvez pior ainda para vocês, 488 informações sigilosas classificadas conforme a lei, nas 3 categorias, reservada, secreta ou ultra-secreta, correspondendo a 5% do total de negativas. Informação sigilosa de acordo com leis específicas pré-existentes, que é outra categoria, sigilo bancário, sigilo fiscal, segredo de justiça, sigilo comercial, sigilo profissional, ou seja, leis pré-existentes cuja garantia foi preservada pela Lei de Acesso à Informação, ali mais 1,4%, estou vendo bem. Pedidos que exigiriam tratamento adicional de dados, que é um outro problema que nós temos. Às vezes o cidadão vem e pede algo que não é uma informação que já existe. Ele quer que o órgão elabore um trabalho de análise para ele. É evidente que a lei não foi feita para isso. Eu não posso, não é nem legítimo e correto, mandar designar servidores para elaborar um paper, um estudo, uma tese sobre um dado assunto para atender ao cidadão. Não é isso. Eu posso dar os dados que existem, já prontos, mas não elaborar um trabalho. E alguns pedidos implicam em elaboração. Pedido genérico é um outro problema que consideramos, inclusive, um dos temas polêmicos que talvez venham chegar aos senhores no Poder Judiciário, porque aí isto envolve um julgamento até certo ponto subjetivo. O que é, o que não é um pedido genérico? Do mesmo modo, pedidos incompreensíveis, pedidos desarrazoados, como nós veremos um pouco adiante. Um outro tipo de negativa é aquela fundamentada em casos que estão pendentes de um processo decisório em curso, um processo investigativo em curso. Obviamente, isso não pode ser atendido e a lei prevê que assim seja.
Importante também é mencionar o percentual de recursos, porque ele é um indicativo, em nossa opinião, um indicativo mais objetivo do grau de satisfação da sociedade, daquela parcela da sociedade que está usando a lei, com as respostas que recebe. Para a nossa satisfação, apenas 6,5% dos casos resultaram em recurso de primeira instância. Significa que cerca de 94% das respostas têm sido satisfatórias. Devo entender assim, porque o recurso não tem custas, não tem nenhuma exigência, a não ser um clique no sistema. Então, se o cidadão não recorre, é porque ele está satisfeito com a resposta que recebeu. Os demais dados são recursos de segunda instância e terceira, que já não têm grande importância. Quero tentar concluir com alguns comentários sobre alguns efeitos da lei que vêm chamando a nossa atenção. Primeiro, a publicação da remuneração individualizada de todos os servidores do Poder Executivo, civis e militares, inclusive jetons, o que enfrentou de início alguns questionamentos que vieram ao Judiciário e que, felizmente, tiveram, inclusive da Corte Suprema, resposta positiva, garantindo a legitimidade da divulgação, porque é um direito dos cidadãos conhecer o que é pago com o dinheiro que é público, que é recolhido dos cidadãos. Uma outra questão que eu já mencionei, a iniciativa do Banco Central. Uma terceira, a iniciativa do Ministério da Defesa de enviar ao Arquivo Nacional documentos produzidos desde 1946 e que se encontravam nos arquivos do Estado-Maior das Forças Armadas. A ampliação da transparência dos documentos da ditadura pelo Arquivo Nacional, embora ainda reste muito caminho a ser trilhado nessa área a cargo da Comissão da Verdade. O Ministério do Planejamento tomou a iniciativa de divulgar a ocupação dos imóveis funcionais, que costumava ser considerada uma caixa preta. A Comissão da Anistia do Ministério da Justiça lança o manual com procedimentos para o cidadão ter acesso a informações. E por aí vai. São iniciativas espontâneas, estimuladas pelo clima criado por esta lei, que eu não tenho dúvida em afirmar que marca o início de uma mudança cultural no nosso serviço público. A lei não é uma revolução, mas a lei pode ser o deflagrador de uma mudança importante, quando ela impõe mudanças importantes de conduta. Aqui eu tenho um exemplo interessante de pedido que seguramente, há alguns anos atrás, ninguém imaginaria que a administração brasileira pudesse abrir isso. A relação detalhada dos armamentos comercializados por empresas brasileiras para outros países, discriminando o nome do fabricante, comprador, volume e valores desde 1990. Num primeiro momento, foi negado o acesso pelo primeiro servidor que recebeu isso, houve um recurso e a decisão foi revista. O recurso foi provido pelo ministro da Defesa, que convidou o solicitante a comparecer à Secretaria de Produtos da Defesa, com local, data e hora marcada, ele comparece e aí ele recebe os esclarecimentos e obtém cópia de 1.572 documentos, atendendo plenamente ao seu pedido. Um outro pedido interessante, informação sobre a deportação dos boxeadores cubanos. Essa história circulou muito na mídia, na época do Pan-Americano, em 2007, creio que muitos dos senhores lembram. O acesso foi negado, no primeiro momento, pela Polícia Federal, alegando que se tratava de informações pessoais sobre os boxeadores cubanos deportados. Houve recurso e o ministro da Defesa deu provimento ao recurso, afastando o sigilo da totalidade do processo e mandando que fosse entregue com a reserva apenas
dos dados estritamente pessoais. Esta a decisão correta. Um outro pedido queria conhecer todas as diárias pagas a servidores do Itamaraty em viagens oficiais, a partir de Brasília ou entre os postos no exterior, e a listagem de todas as passagens e diárias de hotel nos últimos 5 anos. O Ministério encaminhou a planilha com todas as informações, informou o cidadão que os processos estariam à sua disposição gradualmente, obviamente, no local que definiu. Para encerrar, eu quero mencionar algumas questões que, para nós, são controvertidas e que poderão, quem sabe, amanhã ou depois, chegar às mãos dos senhores magistrados no Poder Judiciário Federal. Primeiro deles, quando o cidadão pede acesso aos e-mails dos servidores públicos, porque enviados de e-mails corporativos. Nós entendemos que não cabe formular um pedido em termos como: quero ter acesso aos e-mails expedidos ou recebidos por fulano de tal, pela autoridade tal, nos últimos 2 anos. Até porque não há aí um pedido de uma informação. O que há é uma referência a um tipo de suporte documental eletrônico, que o e-mail é isso. No nosso entendimento, quem quer a informação tem que dizer qual é a informação que deseja, e não se referir a uma categoria, a um instrumento de suporte da informação, no caso, o e-mail, como podia ser o papel. Pedidos deliberadamente genéricos, revelando aquilo que se chama internacionalmente fishing expedition, ou seja, a prática de uma pescaria. Eu vou jogar a rede para ver se encontro alguma coisa do meu interesse. Então, eu peço todos os ofícios ou avisos ou pareceres emitidos no órgão nos últimos 10 anos. Isso não existe. Você não está dizendo qual a informação que você quer. Isso nós entendemos que não pode, não deve ser atendido. Pedidos desarrazoados, destinados a prejudicar o funcionamento do órgão. Esta é uma situação raríssima, mas que já aconteceu. Diferente das 2 anteriores, que são até relativamente frequentes. Esta é muito rara, mas ocorreu numa determinada universidade em que um professor, por uma questão de uma pendência, de uma briga pessoal com o chefe do departamento, com o diretor da faculdade, está se valendo da Lei de Acesso à Informação para inviabilizar o funcionamento daquela unidade. Esse cidadão já fez 63 pedidos pela LAI nos últimos meses em torno de um mesmo assunto, sempre alegando que não foi atendido integralmente, não foi atendido devidamente. É o mau uso, é a litigância de má fé, digamos assim, na linguagem processual judiciária. Uma outra questão que entendemos complexa e que talvez venha a provocar o judiciário em algum momento é a discussão quanto à prevalência ou não de leis específicas que têm procedimentos específicos vis-à-vis a Lei de Acesso à Informação. Temos tido questões assim: o cidadão se dirige, ele é militar, é um cidadão, ele se dirige às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa, solicitando diretamente uma dada informação. Na hierarquia militar, pelo Estatuto dos Militares, ele só pode se dirigir ao seu hierarquicamente superior imediato. Ele não pode saltar a hierarquia. O que deve prevalecer? O Estatuto ou a lei? CLT. Temos tido problemas, um deles chegou ao Judiciário e foi objeto de uma decisão monocrática da ministra Eliana Calmon. O cidadão era empregado ou ex-empregado do Banco do Brasil,
requeria informações relativas a um processo relativo à extinção do seu vínculo empregatício, e o banco argumentava, dentre outros motivos, para a negativa, de que aquilo não estava sob a égide da lei, porque se tratava da relação trabalhista, que tinha que ser definido e avaliado à luz da CLT, única e exclusivamente, além de outros argumentos. Nós demos provimento ao recurso do ex-funcionário, determinando ao banco que atendesse. O banco impetrou o mandado de segurança e, na sua decisão, dentre uma série de outros argumentos, que a ministra afastou, ela também afastou esse argumento, ao dizer: entende-se, em consonância com a fundamentação do ato indicado como coator, que outras formas de acesso à informação reguladas em normas distintas, como a Lei 9.507, do habeas data, a Lei 9.784, do processo administrativo em geral, a 8.666 e a CLT, não prejudicam e tampouco impedem o acesso à informação pela via da Lei 12.527, que é a lei. E manteve, portanto, a nossa decisão. Por último, quero mencionar que, em muitos casos, as pessoas estão buscando corrigir uma injustiça por meio da lei. Não é essa a finalidade da lei. É claro que, indiretamente, a lei pode ajudar a corrigir uma injustiça, você buscando uma informação que vai lhe servir para tomar a medida administrativa ou judicial corretiva da injustiça. Mas não é no bojo do processo de acesso à informação que você pode corrigir ou reverter uma decisão. Algumas pessoas têm tentado fazer isso. Eu procurei mencionar esses itens porque me pareceram de interesse do público, porque são matérias que provavelmente chegarão mais cedo ou mais tarde aqui ao Poder Judiciário. Peço mil desculpas por ter ultrapassado o tempo que me foi determinado e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu agradeço a cuidadosa palestra do ministro Jorge Hage, que, além de proceder a um cuidadoso balanço da aplicação da Lei de Acesso à Informação, no momento em que, precisamente há um ano, ela cessou a vacácio legis, ela começou a ser aplicada, um balanço bastante alvissareiro, que demonstra que o Poder Executivo tem, de fato, observado a lei a contento, como revela o pequeníssimo número de recursos, e, ao mesmo tempo, pelas reflexões fundadas na experiência que ele teceu agora, que procuram também demonstrar quais os limites de aplicação da lei. Então, sem me alongar mais, eu passo a palavra ao professor Fabiano Angélico, que é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, é professor da GV em São Paulo e consultor do Banco Mundial e da Unesco. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Conselho de Justiça Federal. É um prazer, uma satisfação estar falando sobre esse assunto aqui. Em 2007, quando eu comecei a estudar transparência, lei de acesso à informação, ninguém queria saber sobre isso. A gente fez alguns eventos e 5, 8, 10 pessoas participavam, então é um prazer enorme estar aqui e falar sobre essas questões. Queria agradecer, parabenizar ao CJF pela organização e cumprimentar os integrantes na mesa, em nome do Dr. Vilas Boas Cueva. Bom, sem mais delongas, então, eu sei que o tempo é curto, eu vou tentar ser bastante breve. Eu acho que, em primeiro lugar, como pesquisador e acadêmico, a gente tem essa verve crítica, eu não podia deixar de
expressar uma inquietação a respeito de alguns pontos, que eu espero que sejam interpretados como um ativo para a discussão mais qualificada, que ninguém se sinta pessoalmente ofendido quanto a isso. Mas me causa um pouco de estranheza, de desconforto, o fato de que o primeiro painel ter lidado com um caso sobre mídia, influência da mídia e tudo mais. Eu gostaria de parabenizar os panelistas da primeira mesa. Não é o conteúdo das apresentações foi absolutamente fantástico. Foi pena eu ter sido chamado aqui para a salinha ao lado. Eu perdi um bom pedaço da apresentação da doutora Priscila. Queria até depois ter acesso à apresentação, que me parece que era bastante interessante. As apresentações anteriores foram também bastante interessantes. O meu desconforto se localiza não no conteúdo das apresentações e dos palestrantes, que foram excelentes, mas na inadequação, a meu ver, dessa discussão do primeiro painel no contexto de transparência no judiciário. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Os problemas apontados em narrativas de casos escabrosos, inaceitáveis, colocados aqui, colocavam o dedo na ferida de, acho que, duas instituições, a polícia e a imprensa. A gente sabe que a polícia brasileira é bastante criticada, a polícia militar é conhecida por excessos, a polícia civil é conhecida por ter uma taxa de resolução de casos ridícula, insignificante na comparação internacional. A imprensa brasileira, os meios de comunicação de massa, né, conhecida grande mídia, ela sofre também bastante críticas, inclusive no nível internacional, por ser um oligopólio, né, e há uma discussão que, inclusive, foi colocada brilhantemente por um dos panelistas anteriores a respeito de autorregulação da imprensa. Eu concordo com aquela avaliação, acho que algum tipo de medida precisa ser tomada no sentido de regular os excessos da imprensa, que, de fato, prejudicam a honra e a vida de muitas pessoas. Então, perceba, a minha crítica não é com relação ao panelista, não é com relação ao conteúdo, mas é com relação à inadequação disso. Me parece que a gente está fazendo uma crítica à polícia, uma crítica à imprensa. E aí eu já trago um pouco para o nosso painel, que aí sim eu acho que é importante, transparência. Há estudos que revelam que a ineficiência da polícia brasileira, por exemplo, se dá em grande medida por sua falta de transparência. As corregedorias de polícia, eu conheço um estudo que compara a polícia de São Paulo com a de Montevidéu, com a de Buenos Aires, e a gente percebe é vergonhoso como brasileiro e eu como paulista perceber essa situação, que a polícia de São Paulo está muito atrás das polícias de outras regiões. E isso se deve, por exemplo, à falta de transparência da corregedoria de polícias, né? A questão da imprensa também. A mim me parece que a gente precisa abrir um debate sobre a transparência do setor privado, especialmente o setor privado, que presta serviços que na economia é conhecido como não rivais. O que quer dizer isso? Se uma empresa ela é concessionária de serviço público e ela oferece um serviço de iluminação pública, ela embora seja uma empresa privada, ela está prestando um serviço público. Então, ainda que a gente precise conhecer os limites da transparência, e aqui, de novo, eu volto ao nosso tema do painel, é preciso ter em conta que algumas empresas prestam um serviço público, e elas precisam, sim, ter um grau maior de transparência. Há pesquisas desenvolvidas lá na FGV que demonstram que, por exemplo, aquelas normativas da Comissão de Valores Mobiliários que determina que algumas empresas com ações na Bolsa publiquem algumas informações, não o fazem. Salvo engano, cerca de 30% delas apenas que cumprem todas as prerrogativas do CVM. Portanto, eu estou dizendo tudo isso ainda antes de entrar no cerne da minha apresentação, para dizer o seguinte: quando a gente fala de imprensa, a gente não está falando de transparência, são coisas diferentes. Dar transparência não é a mesma coisa do que comunicar algo. E aí, nesse sentido, eu agradeço a apresentação do ministro Jorge Raj, me ajudou bastante, ministro. Eu achei que seria necessário eu dizer da transparência ativa, da transparência passiva, da lei de acesso. O ministro já me poupou esse tempo.
E eu quero dizer que isso sim é o que a gente deve discutir mais detidamente. O que é transparência? O que é acesso à informação? É preciso que a gente conheça mais detalhadamente a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, e normativas que regulamentaram essa lei. Eu vou dar uma notícia para vocês. A gente está fazendo lá no CAPG, no Centro de Estudos ao qual estou vinculado na FGV, uma pesquisa sobre o sistema de justiça, sobre transparência no sistema de justiça brasileiro. A pesquisa já está na reta final, mas ainda não terminamos. Quem tiver interesse, depois pode me procurar, a gente pode... eu posso passar o conteúdo quando isso ficar pronto, mas vai haver um seminário aqui em Brasília, em agosto, para discutir essas questões. Fiquem atentos que a gente vai falar sobre isso. Pois bem, a gente já tem algumas conclusões preliminares. Algumas conclusões preliminares, por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem basicamente duas resoluções, o CNJ, né, mais especificamente, que são duas resoluções de 2009, a Resolução 79 e a 102, que detalham procedimentos sobre transparência. Elas estão muito em linha com a Lei de Acesso à Informação. E analisando detidamente os sites de alguns órgãos do sistema de justiça, a gente percebe que eles não estão atendendo a resolução. Portanto, eu convido o pessoal do CJF, do STJ que está aqui, a rever essas resoluções, a fazer com que os órgãos cumpram na íntegra o que está dito pelas resoluções que versam sobre transparência. O Ministério Público também não está atendendo a Lei de Acesso à Informação. As resoluções 86 e 89 de 2002 do Conselho Nacional do Ministério Público também não estão sendo atendidos. Então, eu acho que, para quem lida com o sistema de justiça, eu acho que, em primeiro lugar, vocês precisariam olhar para dentro dos seus próprios órgãos e observar mais detidamente a Lei de Acesso à Informação, as suas resoluções, e tentar aplicar na prática, até para se familiarizar com esse tema, com esse contexto que a gente está vivendo agora, né? A gente vive aquilo que se convencionou chamar a era da informação, né? A sociedade do conhecimento. E nós conversávamos ali nos bastidores que isso é uma demanda crescente. Hoje as pessoas têm mais informação e elas vão querer mais informação. Hoje as pessoas têm mais cidadania do que há algum tempo atrás e elas vão querer mais ainda. Portanto, é um caminho inevitável. Eu acho que o que a gente precisa refletir aqui, e daí eu volto um pouquinho ao ponto que eu iniciei a minha fala, acho que a gente deveria trabalhar para todos aqueles que buscam uma sociedade livre e justa, sim, para o fortalecimento da polícia, para o fortalecimento da imprensa. Agora, isso são outras questões. Se a gente está falando de transparência no sistema de justiça, a gente deveria olhar pesquisas recentes e análises empíricas, observação direta. A gente percebe que uma sociedade mais informada, ela é capaz de produzir debates públicos mais ricos. O debate a respeito de transparência, eu acho que ele não deve ser localizado apenas na questão que muitas vezes a mídia coloca. Olha a mídia de novo aí, né? A mídia coloca como um combate à corrupção, né? Quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor, a imprensa colocou muita ênfase na questão dos salários, né, dos funcionários que deviam estar na internet. Para vocês terem uma ideia, muita gente nem sabe, mas esse dispositivo não está na Lei de Acesso à Informação. Pela Lei de Acesso à Informação, não é obrigatório colocar nominalmente na internet o salário dos funcionários públicos. O decreto 7724 do Executivo Federal, sim, colocou expressamente no âmbito do Poder Executivo Federal. E isso se replicou em algumas outras resoluções e decretos. Mas na lei não está. E eu não quero nem me alongar sobre isso, porque isso não é o ponto da transparência. A ideia da transparência é que a gente possa ter um diálogo mais qualificado com a sociedade.
que as pessoas possam conhecer o que está se passando no interior da administração pública. Não com o intuito único de controlá-lo, de prevenir, de combater a corrupção. Claro que isso é um dos objetivos, mas não é só isso. É exatamente naquela expressão em inglês, assim, hold them accountable, né? Quer dizer, é uma noção de accountability, que ainda não foi muito bem traduzido para o português. Não é simplesmente prestação de contas. Às vezes se traduz accountability como prestação de contas, mas não é só isso. É além disso. É saber que, e está muito claro para todo mundo, tanto da administração pública como da sociedade civil, que ao prestar contas, você não está apenas dando informações, dando justificativas do ato da administração pública. Não, você está exercendo uma troca de ideias, uma cidadania, e você sabe que você pode ser responsabilizado pelos seus maus atos ou por sua ineficiência. E essa percepção é tranquila. As pessoas sabem que isso é parte do jogo. Isso é accountability. A gente ainda não traduz accountability para o português porque ainda não há essa percepção. Ainda existe, do lado da sociedade civil, uma ideia um pouco paternalista de que o Estado tem que fazer tudo, e do lado da administração pública existe, em alguns setores, a ideia de que eu não tenho que prestar muitas contas. Então, às vezes os políticos ou altos tecnocratas são instados a prestar contas e o fazem de mau jeito, contrariados, e não é isso, né? A ideia, por isso que ainda não se traduziu para o português, de accountability é você ter um sistema de troca de informações e de justificativos e de considerações livre, equânime, tranquilo. E é nesse sentido que a transparência é absolutamente importante, né? Porque não é possível você exigir prestação de contas de um órgão público se as pessoas não têm informação sobre o que eles estão fazendo, sobre como eles estão atuando. Como eu disse, a tendência é que a demanda por informação cresça cada vez mais. A gente tem hoje uma renda média, uma escolaridade média muito maior do que há 10 anos, né? Hoje você tem muito mais pessoas com acesso à internet. Portanto, acho que a gente tem que se preparar para esse momento e tentar lidar com isso de maneira mais tranquila. Que existe, sim, demanda por informação, existe aquilo que o ministro muito bem colocou como phishing expedition. São alguns pedidos que, de fato, oneram a administração pública, são injustos. Agora, a Lei de Acesso à Informação brasileira, que, aliás, é uma das melhores do mundo, ela está num ranking que foi estabelecido entre as 15 melhores do mundo, porque existem mais de 90 leis nacionais de acesso à informação, que fique claro, né? Como o ministro disse, isso não veio do nada, isso é todo um debate internacional. E a lei brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Portanto, os excessos podem ser coibidos com base na lei, né? Como o ministro falou, alguns pedidos de informação desarrazoados, que pedem uma consolidação de dados que não existem, né? O dado pronto, quer dizer, seria injusto com o conjunto da sociedade que, como o ministro colocou, você colocar um conjunto de funcionários públicos pagos com dinheiro do contribuinte para trabalhar numa consolidação de dados para um requerente. Isso a lei coloca, portanto, se você se negar a dar essa informação desse jeito, você não está sendo intransparente, você está cumprindo a lei de acesso à informação. Portanto, a gente precisa conhecer melhor esse debate, e acho que esse é o debate que deve ser feito, né? Como são os procedimentos de acesso à informação, porque isso vai ser, repito, cada vez mais demandado. E, nesse sentido, eu queria até, para finalizar, tentar dar uma contribuição. Acho que todo mundo, isso foi citado algumas vezes aqui, acho que todo mundo está falando sobre isso, sobre essas manifestações, né, nas ruas. Eu acho que isso tem a ver com transparência, isso tem a ver com democracia, fortalecimento da democracia, cidadania. E, nesse sentido, eu acho que a gente deve pensar em formas de trazer o sistema de justiça brasileiro para esse novo ambiente. Eu gostaria de citar algumas considerações. Por exemplo, você tem uma iniciativa internacional chamada Open Government Partnership, que é a parceria para o governo aberto, em português seria isso. O Brasil foi um dos co-presidentes, o ministro aqui teve um papel importante nisso. A iniciativa foi lançada em setembro de 2011 e está aí a todo vapor, e consiste basicamente no seguinte: na construção de um plano de ação
construído conjuntamente com o governo e sociedade civil, no sentido de aumentar a transparência, a participação. O Poder Executivo brasileiro está envolvido nisso muito diretamente, desde o início, mas eu vejo uma demanda em todos os países para envolvimento maior do Legislativo e do Judiciário, e do sistema de justiça como um todo. Eu acho que se o sistema de justiça está interessado na questão da transparência, e aí eu parabenizo, saúdo vocês pela organização desse evento, vocês precisam estar mais atentos a essas questões mais novas que estão aparecendo. Novas formas de participação, novas formas de diálogo com a sociedade. E, nesse sentido, eu acho que a própria Lei de Acesso à Informação, repito, se os órgãos do sistema de justiça conhecerem melhor, fizerem um esforço de mais compreensão a respeito desse assunto, ele pode caminhar nessa direção. Por exemplo, uma questão importante é a captação de demandas. A apresentação do ministro Jorge Raj foi muito interessante, eu até anotei aqui. Aquele caso que o ministro mencionou do Ministério da Defesa foi muito interessante, né? Quer dizer, você pede relação de armamentos, enfim, questões que aparentemente são de segurança, mas o Ministério da Defesa, e aí cabe até um elogio público ao ministro da Defesa, que reviu a decisão de um de seus subordinados, o Ministério da Defesa entendeu que aquilo era importante, e eu até anotei uma questão importante aqui, ministro. O ministro chamou o solicitante aquela informação, deu explicações e entregou 1.500 cópias de documentos. E, ressalto, a lei diz que a cópia é paga, né? Claro, o requerente que quer uma cópia do documento, o requerente paga, isso, a administração pública não vai arcar com isso. Então, esse episódio me chamou a atenção porque eu acho que é disso que se trata a democracia nos tempos atuais. Acho que isso é parte do contexto que a gente está vendo com essas manifestações na rua. É preciso haver um esforço de diálogo entre a administração pública e a sociedade. E me parece que o sistema de justiça ainda está distante disso. É preciso que isso seja mais bem trabalhado. E me causa um pouco de desconforto, desculpa bater de novo nessa tecla, que é o último painel, que fale sobre promoção e transparência, seja colocado apenas com o pessoal de comunicação. Eu acho que não é isso. A promoção e transparência não é apenas a comunicação de dentro para fora, uma comunicação institucional. Transparência é muito mais do que isso. Transparência tem que haver com o pessoal de arquivologia, com o pessoal de gestão documental, com o pessoal do direito mesmo, né, para entender limites, regras e procedimentos. Portanto, eu gostaria de terminar minha fala num sentido mesmo de instar os aqui presentes para que a gente não deixe o assunto transparência ficar ligado à mídia ou à grande mídia, até porque a grande mídia, cá para nós, a gente viu nesses episódios de manifestações de ruas, está perdendo cada vez mais relevância. Então, a gente não deve cometer o equívoco de ficar na chave da mídia, da imprensa, da comunicação. Transparência é muito mais do que isso, embora, claro, se relacione com isso. Bom, estou à disposição, agradeço novamente, imensamente, pelo convite e vou acompanhar o resto com muito interesse. Muito obrigado. Eu agradeço as importantes reflexões do professor, que procurou delimitar o sentido e o alcance da nova lei de acesso à informação, distinguindo, inclusive, quanto à questão discutida no painel anterior, que tinha muito mais a ver com a proteção da privacidade, da intimidade, que diz muito mais respeito ao processo penal e ao próprio direito privado, na medida em que algumas das questões ali envolvidas têm repercussão também na esfera patrimonial, né, danos morais e tal, muito mais do que essa discussão que realmente tem a ver com a formação de um governo aberto, de um e-government, como dizem alguns, né, e que permite com que nós caminhemos na direção dos países que já têm implantado isso há alguns anos, para garantir um acesso maior aos cidadãos à informação, ao consentimento informado, à formação de consensos mais esclarecidos, a uma democracia mais pervasiva e que permita uma discussão maior. Eu peço desculpas imensas, mas eu tenho sessão de julgamento em breve, então eu pedi a gentileza do ministro Jorge Raj para que continue presidindo os trabalhos, já que eu vou ter que me retirar para participar de uma sessão de julgamento, sem a qual eu seria, evidentemente, punido em razão até da transparência que todos
muqueirão ao descobrir que eu estou aqui gazeteando o trabalho. Muito bem. Com a honrosa missão de substituir o ministro, eu quero parabenizar o professor Fabiano Angélico pela sua exposição. Para mim não é surpresa, já o ouvi por diversas vezes, conheço o seu trabalho, e agradeço e anotei sua observação sobre a Defensoria Pública. Depois eu vou querer ouvi-lo mais detalhadamente para saber exatamente qual é o problema. E, em seguida, passo a palavra ao conselheiro Inácio Magalhães Filho, que é o presidente do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal e, além disso, é funcionário de carreira, analista de finanças e controle externo do Tribunal e procurador do Ministério Público de Contas. Faço esse destaque, saliento isto, porque é muito importante ver nas Cortes de Contas pessoas que têm origem na carreira de analista, de auditor, de membro do Ministério Público, não apenas indicações políticas, como em outros casos. Além disso, o doutor Inácio é professor especialista em auditoria governamental pela ESAF e doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. Doutor Inácio, palavra. Boa tarde a todos. Diante do adiantado da hora, eu também vou reduzir os cumprimentos naturais e saúdo o ministro Jorge Hadi, que preside a nossa mesa em substituição ao ministro Vilas Boas Cueva. Quero dizer que esse evento, com 3 representantes de segmentos da sociedade diferentes, nos permite trazer uma visão diferenciada, em especial nesse painel. O ministro Jorge Hadi nos traz a experiência da implantação da lei e da transparência na evolução do tempo na União. E o pesquisador, o professor Fabiano, traz dados claros de seu trabalho que vem sendo feito há alguns anos, já acerca da avaliação da publicidade administrativa na administração pública como um todo. E eu, como não poderia deixar de ser, tenho que fazer um recorte para falar da influência dessa lei na competência dos tribunais de contas. Então, a gente começa com a seguinte perspectiva. A Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão, partido político, associação e sindicato tem o direito de representar os órgãos de controle acerca de irregularidades e ilegalidades que tenham conhecimento. Então, isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 74 da nossa Constituição, que, por simetria, se aplica aos demais tribunais de contas do nosso país. Observem que, sem poder ter acesso às informações, sem poder ter essa transparência ativa que foi aqui mencionada pelo ministro, como vai se realizar o que nós denominamos do controle social movendo o controle externo? Então, esse é o primeiro aspecto de fundamental relevância para essa lei. Ora, a Constituição permite que qualquer cidadão possa representar por ilegalidades e irregularidades na administração pública. Como vai se efetivar esse direito se o cidadão não puder ter acesso às informações públicas? Então, a Lei de Acesso à Informação, ela traz e dá efetividade a essa perspectiva no exercício do controle externo. Mas é claro que ela também permite provocação do Poder Judiciário. Então, esse é o primeiro momento que eu gostaria de trazer, a relevância da Lei de Acesso à Informação para a atuação do controle externo, no caso, os tribunais de contas. Aqui foi falado também de alguns pontos que, embora a jurisprudência já tenha sido consolidada, mas eu vou pedir vênia para o professor Fabiano, para tocar num ponto que, embora já tenha jurisprudência, mas eu percebo, na condição de professor e também de conselheiro, como um tópico específico gera ainda uma controvérsia, até uma incompreensão,
que é a divulgação das informações pessoais dos servidores públicos. Esse é um tema que foi tratado pelo ministro Jorge Raj, o professor Fabiano falou também rapidamente, mas eu queria me permitir, nesses poucos minutos que tenho, de trazer uma reflexão para todos nós. É sabido que o Supremo Tribunal Federal já deliberou que não há que se falar em reserva em relação à remuneração dos servidores, na suspensão de segurança 3902, de relato do ministro Carlos Aires Brito. O Supremo, examinando uma questão de São Paulo, no município de São Paulo, entendeu que há, sim, o dever e a possibilidade de publicação da remuneração de todos os servidores. Bem, esse julgamento antecede a lei de acesso à informação. E a lei trouxe como referência a definição de informação pessoal, que é de pessoa natural, identificada ou identificável. Induvidosamente, servidor público é pessoa natural e tem informação pessoal. A lei traz também uma proteção às informações sigilosas e informações pessoais, e estabelece restrições ao acesso a essas informações pessoais. O que está aqui a se discutir é saber, quando a lei cuida de uma norma que está na própria Constituição, que é o respeito à privacidade, na vertente da intimidade, da vida privada, se a remuneração dos servidores públicos estariam protegidas de divulgação, e essa divulgação ativa, e não o acesso à informação, diante de todo o ordenamento jurídico que nós temos. O Supremo enfrentou isso antes da lei de acesso à informação e compreendeu que essa informação, pela natureza dela, em função da condição especial do servidor público, não haveria que se falar em invasão à intimidade ou à vida privada. Uma questão aqui que eu penso importante para todos nós é, primeiramente, tentar traçar uma distinção entre intimidade e vida privada. Eu sei que para muitos isso é sinônimo, mas uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, a doutrina está aí para nos ajudar sobre isso, o direito alienígena também, nos permite ver e observar uma diferença. E seria de uma forma muito simples, a questão da exclusividade da informação. Porque quando falamos nesses tópicos, temos que verificar a repercussão social, a comunicabilidade dessa informação na sociedade. Então, o que nós temos? A intimidade, ela tem uma proteção quase que absoluta, porque ela diz respeito a uma situação íntima, como o próprio nome nos induz. Então, o raio de atuação das informações pessoais que dizem respeito a intimidades, elas têm uma proteção maior. Já as informações referentes à vida privada, pela própria convivência que é natural de qualquer membro da sociedade, ela tem um raio de proteção menor. E aqui está o grande ponto, saber se as informações referentes à nossa remuneração, todos aqui somos servidores públicos, acredito, pelo menos a maioria, é uma despesa pública. Essa despesa pública advém de uma contribuição compulsória da sociedade. Essa despesa pública está imune à divulgação ativa, em função de dizer respeito a um servidor expressamente? Está aqui o grande ponto, a saber, porque a lei protege a informação pessoal, a lei protege das questões da intimidade e da vida privada. Nós entendemos que, tendo em vista a definição, a conceituação de vida privada, que tem repercussão na sociedade, e, na minha avaliação, pedindo vênia às divergência, a remuneração do servidor público, a remuneração pessoal diz respeito à vida privada e não à intimidade. E ela tem repercussão social quando nós recebemos nossa remuneração da sociedade. É a sociedade que nos paga. Então, eu entendo que a lei caminhou muito bem, ela, a meu sentir, é plenamente constitucional quando ela afasta
essa restrição de divulgação da remuneração dos servidores públicos. Mas tem um ponto nessa discussão que para mim é relevante e que o professor Fabiano trouxe, é que a lei não fala em disponibilizar essa informação de forma individualizada. A lei não fala. Quem fala é o decreto já mencionado aqui pelo professor. Então, o decreto lá no seu artigo 7º, parágrafo 3º, inciso 6º, fala tudo que tem que ser divulgado, e esse decreto é um decreto executivo, portanto, ele vale para o Poder Executivo e não para os demais órgãos. Ele estabelece todas as rubricas remuneratórias que deverão constar na divulgação e adota a palavra individualizada. Então, vejam, essa escolha feita pela nossa presidenta, ao regulamentar a lei, vai ao encontro da jurisprudência do Supremo, que naquele julgamento mencionado, entendeu que não há qualquer afronta à vida privada, no caso específico, na divulgação nominal, na divulgação individualizada. Lembro que o ministro Carlos Aires Brito, ele faz uma ponderação no seu voto, que é um dos argumentos para rechaçar essa possibilidade, é a exposição, o risco à segurança do agente público e de sua família. Esse ponto foi suscitado. E ele, ao fazer análise, acompanhado dos demais ministros, entendeu que isso estaria mitigado ou atenuado quando não se permite divulgar o número do CPF, da carteira de identidade e o endereço. Isso está lá no julgamento. Mas agora eu quero trazer um ponto a mais para isso. Num mundo em que vivemos, em uma sociedade em que as redes sociais, a internet, Google, tudo que nós temos à disposição, podemos dizer que ninguém aqui tem vida privada. Tem intimidade, mas vida privada não. É muito fácil identificar o local em que todos nós que estamos aqui moramos. Basta saber pesquisar, que nós descobrimos o local que todos nós moramos. Eu trago isso, que é um aspecto da realidade, que identificação de endereço é muito fácil nesse país, com o que dispomos em termos de tecnologia de informação. Porque esse dado foi utilizado para minimizar a questão do risco. E nós sabemos que, ao divulgar a remuneração individualizada, você está, sim, estabelecendo para quem tem acesso, para quem entra no sistema e identifica essa remuneração, sabendo quanto cada um ganha. Mas eu não estou aqui a defender uma restrição nessa divulgação, mas sim, diante da realidade que temos, que não é simples em nosso país, se realmente há necessidade da transparência ativa individualizar. Porque nós temos a outra forma, que é o acesso. Nós não podemos confundir a transparência ativa com a transparência passiva. A transparência ativa é eu divulgo a informação para consumo de todos que quiserem. A transparência passiva pressupõe o quê? Provocação. Esse é o direito de acesso à informação. Tentar resolver essa questão. E uma outra, para a gente encerrar, eu sei que todos aqui já estão há muito tempo sem fazer qualquer alimentação, é o seguinte: qualquer cidadão tem direito a ter acesso à folha de pagamento de um órgão ou entidade pública? A folha de pagamento? Na sua integralidade? Essa é uma questão. Trazendo um exemplo que o ministro Jorge Raj lançou ali no seu slide. Poderá ter acesso, desde que eu respeite as informações que estão lá, protegidas constitucionalmente. Naquele julgamento que mencionei do Supremo, lá ficou assentado, claramente, da seguinte forma, de uma maneira objetiva para vocês: quanto nós recebemos é uma informação pública,
Agora, o que fazemos com o que recebemos é uma informação privada. Então, se eu tenho acesso pleno a uma folha de pagamento, como nós utilizamos o nosso órgão, a nossa unidade de pagamento, para compromissos privados, por exemplo, empréstimos consignados, obrigação alimentar, que são informações protegidas. Então, o que eu quero trazer para vocês? Se formos conceder o acesso a uma folha de pagamento, nós teremos que obrigatoriamente fazer o quê? Preservar essas informações que constam de uma folha de pagamento. E isso vai ao encontro do que o Supremo decidiu naquela suspensão de segurança. Apenas para que a gente não imagine que esse acesso é um acesso pleno, em que eu posso saber o que o servidor público faz com o seu dinheiro, se ele tem vários filhos, que ele se separou e por isso paga pensão alimentícia, se ele é uma pessoa que se endivida muito em função de uma ausência de controle. Isso é uma relação que ele faz com o seu dinheiro que recebe pela prestação de serviço. O Estado, nenhum cidadão tem responsabilidade em relação a essa informação. Mas, enquanto a remuneração dos servidores, eu não tenho dúvida de que, tendo em vista essa definição, que é uma informação pessoal, vinculado com a vida privada e que ela não é absoluta, que ela tem repercussão social, eu aqui quero dizer que entendo que está correto o entendimento do Supremo e o decreto da nossa presidenta. Então, aproveitei rapidamente os meus breves minutos, viu, ministro, para trazer essa mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Inácio. Ao encerrar, eu não posso deixar de fazer uma referência à fala do conselheiro Inácio quando se referiu à publicação das remunerações estabelecida em decreto da presidenta Dilma para o Poder Executivo, exclusivamente para o Poder Executivo, é claro, como ele próprio acentuou. Confesso que entendi de início que a posição do conselheiro era contrária ao entendimento adotado do Poder Executivo. Ao final, o senhor esclareceu que não é esta a sua posição. De qualquer modo, eu gostaria de, brevemente, dizer-lhes os fundamentos do entendimento que prevalece no Poder Executivo e que levaram a esta proposta ser levada à presidenta e ela decidir pela divulgação. O primeiro ponto é o seguinte: nós entendemos que a lei estabelece, aliás, a lei e a Constituição, a lei com fundamento na Constituição, estabelece, como não poderia deixar de ser, que a publicidade é a regra. Portanto, em princípio, todas as informações disponíveis na administração são públicas, salvo o que for exceptuado pela lei ou pela própria Constituição. Muito bem. Como na lei não há nenhuma restrição que leve a vedar a divulgação das remunerações, o decreto não poderia seguir outro caminho, senão o de, ao regulamentar a lei, uma vez que não há nenhuma restrição à divulgação das remunerações na lei, o decreto não poderia ser outro caminho, senão determinar a divulgação das remunerações, porque esta é a regra. E, como todos sabem aqui, as exceções são interpretadas restritivamente e não ampliativamente. De outro lado, aquilo que há de pessoal nas remunerações não é divulgado. O Poder Executivo Federal não divulga pensões alimentícias nem consignação de empréstimo, porque estas são circunstâncias decorrentes da vontade pessoal, da vida privada do servidor cidadão. Não é, entretanto, nada que resulte da sua decisão pessoal, da sua vida privada
o valor da remuneração, porque este é público, é fixado em lei. Se é subsídio integral, se é vencimento, se é um percentual do cargo em comissão que ele recebe, tudo isso é fixado em lei, isto, portanto, é público. E, no nosso entendimento, os cidadãos que pagam os impostos, que sustentam o pagamento das remunerações e dos vencimentos, têm direito a conhecer tudo aquilo que é público, com exceção, portanto, no caso das remunerações, a aquelas decisões que determinam o destino que se dá, como bem disse o doutor Inácio, a uma parte dessa remuneração, para pagamento de pensão ou de consignação. Agora, o valor da remuneração, os impostos, as deduções obrigatórias, imposto de renda, previdência, tudo isto é público e é divulgado. O que o Supremo fez ao analisar e ao tomar a decisão, e que tem sido confirmada em todas as outras oportunidades, é uma ponderação de princípios. Ninguém ignora que existe na Constituição diferentes princípios que, por vezes, se colocam em aparente conflito e choque, e que há de se fazer a ponderação entre eles, a privacidade de um lado, a intimidade de um lado, e a supremacia do interesse público e o próprio princípio da publicidade e da transparência, que também tem igual sede constitucional, de outro. E o Supremo e os outros órgãos do Judiciário, felizmente, vêm decidindo sempre nessa linha de optar pela prevalência do princípio da publicidade e do interesse público. O argumento que foi usado em alguns momentos, sobretudo por algumas entidades sindicais, do risco à segurança, a prática já comprovou que isso inexiste. O que coloca em risco a segurança das pessoas são fatos e circunstâncias decorrentes dos sinais exteriores de riqueza. É o veículo luxuoso, é a moradia luxuosa que atrai o assaltante, não é a remuneração pesquisada na internet. De sorte que nós temos hoje, até mais do que antes, a certeza absoluta de que o Poder Executivo trilhou o caminho correto, aliás, o caminho único previsto na Constituição e na lei, ao optar pela divulgação das remunerações, excluindo dali as decisões pessoais quanto a pensionamento e a empréstimos consignados. No mais, eu quero apenas mais uma vez saudar os ilustres palestrantes, professor Fabiano, o doutor Inácio, também professor e presidente do tribunal, agradecer a atenção de todos aqui presentes e, em benefício do ingrato horário de que nós dispusemos aqui, liberar a todos nós para a justa compensação do almoço. Muito obrigado a todos. Está encerrado o painel. Encerrando os trabalhos desta manhã, já iniciando a tarde, informamos que a organização do evento oferece aos participantes transporte para o Centro Comercial Pier 21.